E agora, o nosso convidado de hoje é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, mestrando em Formação de Formadores pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, formador de professores do ensino básico e atuando em escolas dentro e fora de São Paulo. Vem para cá, Rodrigo Padilha. Bem-vindo! Olá! Estamos muito felizes de ter você, Bárbara. hein? Vamos encher você de perguntas, precisamos de muita ajuda. A primeira delas, já vou falar aqui. Na sua opinião, o que muda na avaliação das atividades dos estudantes nesse momento que as aulas estão à distância? Qual a principal diferença? Bom, tá certo. Bom, boa tarde, Shelly, Bárbara. Agradeço de novo aqui o convite, né? Já fiz um trabalho com a nova escola e agradeço vocês me chamarem de novo para discutir um tema tão importante quanto a avaliação, né? E essa sua pergunta, Shelly, eu acho que é realmente a principal para a gente começar. Porque como é que a gente vai pensar nessa questão de avaliação à distância, né? Primeiro ponto, flexibilização. Primeiro ponto que deve ser pensado, né? Não estamos no momento normal. Eu acho que do mesmo jeito que eu tenho dia que acordo bem, tem dia que eu não acordo, não estou legal, né? Tem coisas várias acontecendo na minha vida, está acontecendo na vida de todos nós, né? Como aí na terça-feira também o André Corrêa e o Gustavo Stanislau comentaram na live que vocês fizeram. São muitos acontecimentos. Então, o primeiro ponto é flexibilização. Como é que a gente quer ter o mesmo rigor que a gente tinha dentro de uma sala de aula? Acho que agora tirar um pouquinho o pé, né, do acelerador. Outra coisa importante é a gente pensar na correção. Como é que a gente vai corrigir? Eu vou fazer um monte de questão para os alunos, porque eles estão com bastante tempo em casa, tá? E como você vai corrigir esse monte de questão? Né? Então, assim, a flexibilização é o principal ponto dentro disso. E outra, os alunos não têm, muitas vezes, o tal do conhecimento digital. E aí a gente está descobrindo isso. Porque é muito comum nós, professores, acharmos que a geração dos nossos alunos tem um conhecimento espetacular digital, né? Eles fazem muito bem videozinhos no TikTok, fazem muito bem escritas pelo WhatsApp, né? Eles chamam eu de tiozinho porque eu digito com as duas mãos quando eu estou com o celular, mas eles digitam com uma mão só, né? Então, a gente acha que por isso, eles vão tirar de letra. Só que eles não sabem digitar no Word. Eles não sabem o que é uma tabela, como muda os elementos de uma tabela, né? Male sabe um PowerPoint mais porque se o professor usava isso em aula. E às vezes nem tem acesso a essa conexão. Então, como é que a gente vai avaliar isso? Vamos pensar nessa flexibilização. E aí você trouxe um quadro que eu gostaria que você mostrasse de novo, porque eu vou comentar um pouquinho sobre isso, né? Então, esses aspectos diferentes que a gente tem diferente no EAD e no presencial. O primeiro, que no EAD, a visão é em rede. Nós estamos numa horizontalidade aqui. Acabou essa ideia do professor estar aqui em pé e eu estou falando com você, você vai me obedecer. Se o aluno quiser simplesmente desconectar de uma live, ele desconecta, né? Se ele quiser não entrar, ele não entra. Isso se ele tiver como entrar, novamente isso. Então, às vezes, nem dessa forma a gente se comunica pelo aluno pelo WhatsApp, se comunica com outro forma, ou Facebook, Instagram, cria algum grupo, né? Então, acabou essa questão da verticalização nesse AD. E esse AD, como emergencial, vamos pensando nessas maneiras como é que a gente faz. A gente tem que pensar na mobilização de conhecimento, sabe? Por quê? Porque se ele não conseguir trabalhar mobilizando esse conhecimento, e ficar pensando eu como um avaliador, e memorização, como é que eu vou saber se ele não está copiando alguma coisa ou não? Como é que eu vou saber que ele não está, de repente, agora, eu vou olhar para o lado. Você sabe se tem alguém aqui do meu lado? Não sabe, né? Vamos ligar a câmera, vamos olhar as mãos dele, vamos fazer ele escrever a prova olhando direitinho ali e não pode se mexer. Aí eu acho que essas medidas de controle vão colocar o aluno num estresse muito maior do que ele está, e às vezes ele ainda vai mal na avaliação porque ele está se sentindo muito monitorado, estressado. Então, vamos mudar, deixa ele pesquisar,
A importância não é a cópia daquele conhecimento, ele repetir para você, mas sim saber aplicar, né? Então, pensar nesse tipo de trabalho, pensar nessas formas diferentes de avaliar. A gente mudou muito dessa questão de sala de aula. Os alunos são conectados em rede, numa horizontalidade. Vamos abrir espaço para perguntar para os nossos alunos se eles estão entendendo ou não. A gente tem que ser mais descritivo nisso. Tomar muito cuidado com as consígnias nossas, porque às vezes a gente passa uma informação em sala de aula, e se um aluno levanta o dedo e fala assim, não entendi, professor, você explica, todos os outros ouviram, né? Isso acontece aqui na rede? Então, não dá para pensar assim. Então, a gente tem que descrever muito bem o que vai avaliar e, principalmente, estar mais preocupado com a qualidade que com a quantidade nesse momento, né?